Em 2013 houve aquelas famosas manifestações. Vem pra rua. O gigante acordou. O gigante acordou, o povo não quer saber, não sei o quê. Não deu em nada, mas as pessoas entenderam que dava pra se mobilizar. Eu participei das manifestações de 2013. Em 2014, o entendimento já não era mais tipo, o sistema, não sei o quê, os serviços públicos são ruins. Já era, o PT é ruim. Surge a Lava Jato. Antipetismo. Isso. Aquilo muda de cor. O que era, tipo, indefinido e era muito jovem na rua, começa a pegar, não, é o PT é de esquerda, o PT é corrupto, o PT é golpista. Existem as eleições, o Aécio perde por pouco, muita gente fala que essa eleição foi fraudada, como a Dilma ganhou, sabendo que ela usou os Correios naquelas eleições de forma criminosa. Teve um monte de coisa aconteceu naquele processo. E ali a gente organizou, foi a primeira vez que o MBL surge ali, a gente convocou uma manifestação no dia 1º de novembro de 2014, e na semana seguinte à eleição, falando, somos contra o PT, temos que lutar, temos que defender a Lava Jato, que o PT vai pra cima da Lava Jato. A gente nem pedia impeachment naquela época. E ali, naquele mesmo dia, foi um cara, marido da Carla Zambelli, ele levou um caminhão de som pedindo intervenção militar. E a gente brigou, nós brigamos. Já desde aquela época, então? Exato. E ali, O documentário conta essa história, inclusive, o primeiro documentário do MBL. que essa é a história definidora de tudo. Porque naquele caminhão dele subiu o Eduardo Bolsonaro, assim como subiu o nosso. E existe uma turma que queria falar, não, é normal pedir intervenção militar. A gente tá... E ali o jogo começou porque o Olavo de Carvalho, que era o pai dessa direita que estava nascendo e que era um intelectual dissidente, que a imprensa não dava mais espaço, era um cara também difícil, mas era um cara muito inteligente. E o Olavo propôs para todo mundo que participou daquela manifestação, vamos montar um comando geral, uma turma pede impeachment, tipo assim, MBL quer pedir impeachment? Peça. E outra turma vai pedir intervenção militar. E nós vamos fazer um jogo que eles chamam de estímulo contraditório. Você coloca teses conflitantes na cabeça das pessoas e o próprio militante fica operando de maneira contraditória com isso. Então você defende a intervenção militar e você pode pedir o impeachment. Naquela época a gente estava montando a MBL. Mas por que isso faz sentido? Porque devagar. o Olavo sempre quis dar este golpe de Estado. O Olavo era defensor de uma tese de uma revolução popular que derrubasse o que ele chama de estamento burocrático, ou establishment, que são as oligarquias que administram o Brasil, e ele está certo. A culpa desse problema todo são das oligarquias, que criaram a própria Constituição de 88. Calma. Ele está certo em partes, calma. Não. Ele está certo na análise de que essa oligarquia é uma oligarquia ilegítima e corrupta que vive de roubar a gente. Tá. Ponto. Ele está certo disso. No diagnóstico de um problema. No diagnóstico. O que ele propõe era uma revolução popular aos moldes do que eles achavam que aconteceu na Ucrânia, em que as pessoas invadiriam os prédios públicos, iam fazer igual fizeram dia 8 de janeiro, e as pessoas iam tomar o poder, e aí o povo ia criar, inclusive, conselhos e assembleias, e aí você ia instituir um novo tipo de poder no Brasil. Isso era o plano a médio e longo prazo dele. Curto prazo. Curto prazo? Ele achava que a força motriz do impeachment da Dilma tinha que ser este pedido. Tá. E as ruas deveriam conduzir isso. As ruas deveriam pressionar o poder e não parar no impeachment. Porque o impeachment, na cabeça dele, era entregar o poder para as raposas ou por esse velho sistema político que estava instalado lá. A gente falou, a gente não vai dar um golpe de Estado aqui. Eu não tô montando um movimento para mudar um golpe de Estado, porque o golpe de Estado é igual uma flecha que você dispara. Quando você soltou a flecha, você não sabe onde ela vai chegar. Você pode até mirar em algum lugar. Você nunca sabe o que vai acontecer. É uma bala perdida num tiroteio. É um processo que ganha vida própria. E naquele processo a gente falou, olha, tem forças armadas aqui no jogo, tem o PT estruturado aqui no jogo, quem somos nós? Vamos defender o impeachment institucional. E a nossa tese foi impeachment, uma vitória institucional, tirar o PT do poder e criar lideranças... Dentro das regras. Das uma regras. Vitória dentro das regras. E era o que a gente defendia. Era o que foi mainstream entre 2014 e 2016. E o Olavo brigou com a gente. Nós sofremos um cancelamento em 2015, porque os olavistas na época, o MBL se vendeu. O MBL Mas acusando do quê? De nós, por exemplo, nos vendemos. Por exemplo, Michel Temer comprou o MBL. O Fernando Henrique comprou o MBL para o MBL fazer com que as ruas defendessem o impeachment e não a revolução popular. E aí os olavistas, eles perderam essa disputa com a gente, porque o impeachment aconteceu e as ruas foram pro impeachment, e a gente precisava ter uma vitória sobre o PT, e foi bom o impeachment, foi dentro da lei, foi correto. E essa turma ficou marginalizada, e ela começou vamos chamar os caminhoneiros. Essa turma ficou desenvolvendo essas teses golpistas, procurando uma espécie de líder. Em 2017, depois já do impeachment, essa turma se funde ao Bolsonaro, que era um nome em ascensão. O Bolsonaro já tinha no começo de 2017 coisa de 10% de intenção de voto para presidente. Por que ele não outro? Porque naquele momento ele era o único. O Bolsonaro era como se fosse um homem popular à procura de uma ideia, de uma tese. E o Olavo era um intelectual à procura de um homem de ação. Foi o casamento perfeito. Um era autoridade intelectual
e o outro era o homem de ação deles, Popular, que já estava enchendo o aeroporto. Houve essa fusão e os olavistas imaginaram que eles iam aparelhar o Bolsonaro e fazer o Bolsonaro ser o agente, vamos dizer, dessa revolução que eles queriam fazer. O lance de intervenção militar e artigo 142, o Olavo popularizou em 2014, 2015. Foi o Olavo que fez isso. O Olavo é o cara dessa tese, o Olavo conseguiu fazer, e a gente está vivendo as consequências da Revolução Popular, de invadir o Congresso com o povo, via Olavo. Seguindo a linha temporal, o que acontece que já antecipa? Porque isso que aconteceu dia 8, ele tem antecedentes. Em 2017, procurem a greve dos policiais do Espírito Santo. Policiais que já eram bolsonaristas. A massa de direita apoiou a greve. E quando o MBL, por exemplo, naquela época bateu, gente, é um absurdo uma greve de policial. O policial não pode fazer greve. Cala a boca, não sei o que, já são vendidos, não sei o que. Gente, opa. Em 2018, a gente não tá falando... greve do caminhoneiro. É, isso que eu ia falar. 2018, então a gente teve 17 isso. Em 2018, a greve dos caminhoneiros parou o Brasil. E o que se falava era que os caminhoneiros iam pra Brasília depor o Temer. Os bolsonaristas divulgaram. O Felipe G. Martins escreveu a tese dele de que aquilo era a revolução do homem comum contra um sistema. O bolsonarismo incentiva aquilo. Os empresários de transportadoras, que depois a gente viu que estavam ligados ao universo bolsonarista, participaram daquilo. O Bebiano, que era do Bolsonaro, foi discursar ali. Essa direita bolsonarista participa do processo e ali vocês pararam o país, criaram nas pessoas o imaginário do é possível brecar o Brasil com os caminhoneiros, vamos cercar Brasília, e ficou isso preso na cabeça da direita. E, cara, isso foi às vésperas das eleições, foi no primeiro semestre de 2018, logo depois teve o Bolsonaro. Então o Bolsonaro ganha com essa energia e com o imaginário no bolsonarista do tipo, ele é nosso representante pra... Vamos botar pra andar as coisas, no sentido mais maluco que você podia imaginar, que é o sentido golpista. Bolsonaro entra. Quando o Bolsonaro entra, o Bolsonaro se depara com um problema, que é também, vamos dizer, a gênese do drama dele, que é o problema do filho dele, do Flávio, que é pego num desdobramento da Operação Lava Jato, que é a Furna da Onça, que foi o lance da rachadinha. E aí ele, que era um cara que só atacava, nunca precisou se defender, essa é real, precisa se defender e proteger o coração da coisa, que é o patrimônio dele e dos filhos. Aí ele começa e o STF estava já de olho nele, já sabia que ele tinha essa linha, não estava organizado ainda, o STF já, agora a gente tem esse homem na mão, esse homem é frágil. E, ao mesmo tempo, o olavismo, batendo no Santos Cruz e batendo em qualquer um dentro das Forças Armadas que não endossasse uma ação mais dura e golpista por parte dessa galera. Então você tinha militares não golpistas sendo cancelados já no começo do governo Bolsonaro, Bolsonaro com medo do filho ser preso, precisando fazer um acordo para se salvar, e aí na dúvida, com o STF indo pra cima dele, eles convocam uma manifestação no dia 26 de maio de 2019, que o lema era, no começo, fechar STF, intervenção, com pequenos grupos, vamos dizer, coordenados, mas que não eram grandes movimentos públicos convocando isso. E a gente denunciou isso em março ou abril de 2019. Deixa eu só fazer um parênteses dentro dessa história, porque essa história, pra mim, ela é um ponto bem marcante, tá? Do ponto de vista nosso, pra você entender. Imagina o seguinte, 2017, 2018, eu rodei o estado inteiro com o Kim, e a gente fazia palestra, a gente rodava o Brasil inteiro, e todo mundo era amigo, e a direita era todo mundo, contra o PT, contra a esquerda. Então, eu tava lá, o Eduardo Bolsonaro é gente fina, todo mundo é legal, que coisa maravilhosa. O Bolsonaro ganhou em 2018, quando ficou Bolsonaro e Haddad, a gente tampou o nariz, a gente falou, tudo bem, não é o que a gente quer, não é o homem perfeito, mas... Vamos ver o que dá. Talvez o Bolsonaro esteja indo pro lado certo. Talvez o Bolsonaro ele chamou o pessoal da Lava Jato, chamou o Paulo Guedes, que a gente acreditava que eram liberais. Talvez o Bolsonaro esteja cedendo, né, dentro das maluquices dele, ainda que por interesse próprio, a um discurso que é o que a gente realmente acredita, né? De combate à corrupção e agenda liberal. Isso eu tô falando em 2018. Bolsonaro ganha, inicia o governo em 2019, falando em reforma da Previdência. A gente, cara, tá tudo ótimo, olha que maravilha. A direita está unida, brigando por pautas de direita. Acontece tudo isso, dos desdobramentos da rachadinha do Flávio Bolsonaro, envolvendo inclusive o próprio Jair, e ele, por conta disso, já começa a não poder mais colocar as agendas que ele quer. Quando teve essa manifestação, né, em maio de 2019, isso pouca gente sabe, a gente estava no meio da articulação da reforma da Previdência, e o Kim estava trabalhando demais por essa reforma. Kim estava trabalhando muito, né? O Paulo Guedes, sabendo que o Kim era um cara muito comprometido com essa reforma, sabendo que o MBL era um grupo que vinha defendendo a reforma da Previdência antes mesmo do Bolsonaro,
ligou pro Renan. Renan, essa manifestação vai atrapalhar a nossa pauta, cara. Vocês precisam desarticular essa manifestação. Manifestação pró-governo, com essa margem de maluquices, fechar Congresso, fechar STF, isso vai nos atrapalhar na articulação. Não, contra o governo. Pró-governo. Era uma manifestação em maio de 2019. Já era governo. Pró-governo. Vocês têm que desarticular isso. Não é bom uma manifestação agora. O que eu fiz? Eu, pessoalmente, que eu sempre fui o mais... fala com todo mundo, seja amigo de todo mundo. Eu liguei para um monte de gente. Inclusive, um dos nomes que eu sempre falo, eu sempre cito, que é um dos mais covardes que tem, eu liguei pro Coppola. Coppola, isso. Ele, cara, entendo totalmente. Nós temos que desarticular essa manifestação. Vocês estão certos. Temos que tomar essa posição corajosa de falar, gente, não é hora de fazer manifestação. Isso era uma sexta-feira. Eu tenho o programa na Jovem Pan, sábado ou segunda de manhã, eu vou pro Morning Show, eu já falo isso daí. Beleza, tá tudo certo, tal. Começamos a desarticular na sexta. A galera dos grupos mais extremistas, ligados ao olavismo, falaram, essa é a chance da gente isolar o MBL e tirar o MBL da direita. Fala que tem que ter manifestação sim. Ué. Aí começaram a brigar. O que aconteceu? Houve um racha. Nesse racha, os covardes fizeram o seguinte, que foi inclusive o que o Coppola fez. O Coppola fala comigo, Arthur, vou desarticular essa manifestação junto com você. Segunda de manhã o cara tá na Jovem Pan falando assim, quem é contra a manifestação é contra o Brasil. Cara, você me falou uma parada na sexta, eu reiterei com você no sábado, na segunda você já mudou. E aí a gente foi entender o que tá rolando. O governo Bolsonaro entendeu que, não quero saber se é bom, se não é. Cara, não dá pra bater de frente com as pessoas aí também, né? Vamos deixar eles fazer as manifestações aí. E faz a manifestação. E aí colocou todo mundo pra defender uma manifestação que era, de fato, golpista, isso em 2019. E tava só a gente falando, gente, isso é loucura. Não pode. Foi aí que teve o Derrete MBL. Foi aí que teve um racha mesmo. E aí, cara, nessa hora a gente sangrou. Por quê? Uma analogia que eu sempre faço é o seguinte. Imagina que você é aquele cara do Titanic, que você tá lá em cima no mastro, aí você vê de binóculos e fala um iceberg. Aí você desce, avisa o capitão, avisa todo o navio, tem um iceberg, nós vamos bater. E a galera fala, Titanic é inafundável. Esse navio aqui nunca vai naufragar. Cala tua boca, você tá louco. Foi exatamente essa sensação que a gente teve. A gente avisando e a galera, cala a boca, vocês estão falando besteira, o Bolsonaro é maravilhoso, o Bolsonaro não sei o que lá. Todo mundo, cara, se voltou contra a gente. Pra você ter uma ideia, o MBL perdeu 400 mil inscritos em, 4 ou 5 dias. Eu perdi 100 mil inscritos em um dia. E a gente se reuniu. E a gente falou assim, cara, o que a gente faz? Nós estamos na maior crise que a gente já viu. Tá todo mundo ferrado, a gente só tá apanhando. E aí a gente teve uma conclusão, a gente só tem 2 opções. A primeira opção é o seguinte, a gente manter o nosso discurso, que é o que a gente acredita, e sangrar talvez até a morte. E o segundo era puxar saco do Bolsonaro e ganhar com isso. Ganhar dinheiro, inclusive, e likes, e entrar na onda dos caras e ser mais que um nada no fim. aconteceu. Alguém tá afim de fazer isso aqui? Todo mundo, não, eu não tô afim. Vamos pra cima então, vamos sangrar junto. Sim, a gente tá em 2019. A gente tava tentando fazer recapitular no tempo. Claro. O que rolou naquele período que o Arthur descreveu que foi isso aí? O governo Mas Bolsonaro... nessa já começa também uma demandada de influenciadores e tal? Não, os influenciadores... Assim, a pergunta é quem não ficou com o Bolsonaro? Naquela época ficou a gente, logo depois o Danilo, começam a apertar o Danilo já é cancelado por eles. A grande virada de chave foi em outubro por causa do Aras. Quando coloca o Augusto Aras, aí o próprio Nando falou, mano, tô fora. E aí uma turma pequena ainda rompe. Mas tudo bem, isso é uma briga dentro da direita. O que interessa é, o que esses caras ficavam tratando nesse tempo? Ali o Bolsonaro quis fazer uma manifestação que assustasse o STF e a Câmara dos Deputados, pra mostrar, eu tenho o poder, eu tenho o povo na mão, eu tenho caminhoneiro. Eu passo por cima de todo mundo se eu quiser. De todo mundo se eu quiser. E enquanto isso ele tava, a gente conversava com gente dentro do governo. Ele tentava cooptar gente das Forças Armadas. Esses 8 mil cargos que ele botou de gente das Forças Armadas dentro da máquina do governo federal, não foi só porque ele considerava militares mais técnicos. Só uma coisa, só pra você entender o número. 8 mil cargos na mão de militares é um recorde histórico. Nem o governo militar teve tanto cargo militar no governo. Então, o que o Bolsonaro fazia ele tentava aparelhar as instituições militares, o Olavo e a turma do Terça Livre, e toda essa galera deles, atacava e cancelava generais que não eram favoráveis à tese golpista. Então, por exemplo, o Olavo chamava o Vilas Boas, que tá doente, coitado, uma doença complicada, degenerativa. Ele é o Vidas Boas. O Santos Cruz era atacado. O Santos Cruz era de guerra. Uma tosca e nojenta deles.
E aí ele atacava, e eles foram cancelando. Era relatado pra gente, era uma coisa desesperadora pra gente explicar. Era relatado assim pra gente, assessores de deputados bolsonaristas que... Os assessores eram amigos nossos. Eles falavam, Renan, o Alan dos Santos tá montando, sei lá, bate-papo, vamos ler teoria revolucionária sobre Lenin, vamos discutir Lenin, tomada do poder na Revolução Russa. Lá na casa chamava assessores de deputados pra ficarem estudando o que fazer. E era uma coisa maluca, é uma coisa até infantil de você comentar, mas... Né? Vem aí a grande oportunidade histórica do bolsonarismo pra isso, a pandemia. Quando a pandemia surge, e aí surge essa briga do STF com o Bolsonaro, isso começa a ficar mais claro, ali, nesse momento, você tem o bolsonarismo radicalizando, porque ele queria ser rebelde, eu não consigo governar, quem governa é o STF. E ali o STF, já com aquele inquérito do Xandão, ele... Não é do Alexandre, é do É que, assim, ele começa a ir pra cima demais. De onde surge esse inquérito? Esse inquérito, ele, originalmente, ele começa... E a intenção desse inquérito era pegar a Lava Jato, verdade seja dita, era pegar a Lava Jato, muito menos o bolsonarismo, mas a Lava Jato, e eles estavam preocupados com ataques que aconteciam ao STF. E eles achavam, dentro do STF, que de alguma maneira os ataques que os ministros sofriam eram indiretamente tocados pela turma da Lava Jato. Eles achavam que eventualmente podia ter a ver com vir pra rua, com o MBL, que eles achavam ali dentro que isso era, que eles eram, a gente era braço do lavajatismo, daquela, na época do Dallagnol, queria fazer um fundo multibilionário de dinheiro recuperado da Lava Jato pra patrocinar campanhas contra a corrupção. E aí o STF e o sistema político brasileiro, e essa é a verdade, a elite política brasileira que estava sendo presa, que envolve MDB, PSDB, PT, que tinham representantes no STF, sentam e falam, vamos se pactuar aqui, vamos acabar com essa Lava Jato, vamos acabar com essa bagunça, tá ruim. Entrou um maluco no poder que tá querendo dar um golpe, isso já começo de 2019. Vamos pra cima. E no começo eles queriam ir pra cima da Lava Jato. Aí quando eles foram ver, eles viram que não era da Lava Jato que estavam vindo os ataques. Era do próprio bolsonarismo, que tinha montado essa estrutura de guerra em redes sociais pra atacar ministros do STF e lideranças do parlamento. Por exemplo, o Rodrigo Maia era um problema pra eles. A manifestação dia 26 de maio foi pra casa do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara. Eles estavam indo pra uma tática do tipo, vamos cercar, vamos pra cima, vamos derrubar, vamos xingar, vamos difamar. E é isso aí. E aí o Alexandre de Moraes, ele foi colocado como se fosse uma espécie de... Essa é a primeira grande quebra que o sistema... Isso é a origem do problema do monarca tá aí. Quando o sistema... E o monarca concorda, já conversei isso com ele. Ele decide, a oligarquia que administrou o Brasil desde a Constituição de 88 decide, vamos nomear um representante nosso, que é o Alexandre de Moraes, e esse cara aqui ele vai fazer o que precisa ser feito num inquérito heterodoxo, no mínimo, um inquérito criativo, que vai pegar todo mundo e a gente vai pra cima. A gente pode discutir depois quais são as teses na cabeça do Alexandre de Moraes pra fundamentar isso. Mas eles veem que existe um problema, um atentado contra a democracia, que é a Lava Jato no começo, e que depois se torna o bolsonarismo. E eles percebem que há um plano sendo tocado pelo Bolsonaro e seus militantes para um golpe de Estado. Que é uma coisa que nós percebemos também, e quem conhece essa história que a gente contou do Olavo, sabe que o olavismo e o Bolsonaro sempre quiseram um golpe de Estado. Sempre quiseram. Ainda mais quando o Bolsonaro vê que o filho dele está cercado. E ele precisa fazer um acordo com o STF, um acordo que permite que o Lula seja solto, um acordo que permite que o próprio Flávio também continue solto nisso aí, mas que outros grandes nomes que foram presos no Lava Jato fossem soltos. Esse problema virou, assim, a vida do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro nunca foi sobre o governo Bolsonaro, nunca foi sobre reforma, nunca foi sobre nada, foi sobre esse problema. E o Alexandre de Moraes era o outro lado. Então você tinha o Bolsonaro, que era uma expressão de poder, tentando assumir o poder dessas oligarquias, ele queria substituir essas oligarquias e fazer a oligarquia dele. E a oligarquia coloca o soldado dela, o representante dela, que é o Alexandre de Moraes, vai lá e enfrenta esse cara. E aí você tem uma guerra fria, em que ambos cruzam as tais 4 linhas, e ambos estão cruzando as 4 linhas desde então. E aí é o famoso quem pode mais chora menos. O Bolsonaro armou manifestações atacando Alexandre de Moraes. Houve militantes do bolsonarismo que atacavam parentes, filhos de Alexandre de Moraes. O jogo foi sujo onde podia. E enquanto o Bolsonaro tentava ganhar tempo para cooptar a gente dentro das Forças Armadas, tentou usar a pandemia para infiltração nas polícias, para organizar manifestações contra governadores e prefeitos. Se a gente for lembrar, o Alan dos Santos, quando pegaram na busca e apreensão material na casa dele, encontraram lá, olha, precisamos usar as polícias para atacar prefeitos e governadores. Os militantes deles, os formadores de opinião, todos falavam que, olha, precisamos da polícia.
E o uso, a instrumentalização da polícia como se fosse uma rebelião contra os governadores, que as polícias obedecem aos governadores, era uma das armas dos caras. Inclusive a gente viu agora como a polícia do DF foi leniente com o Bolsonaro. E isso em 2020 cresce demais na pandemia. Vira um clima quase de guerra. O Bolsonaro fazia manifestações a cavalo na frente de quartel. Em 2020, no meio da pandemia. 21, o tema muda, deixa de ser pandemia, passa a ser urna. Ele começa urna fraudada, urna fraudada, urna fraudada, urna fraudada. O Xandão vai pegando mais gente dele e ele convoca uma manifestação flagrantemente golpista, que foi 7 de setembro de 2021, a manifestação do Eu Autorizo. Se vocês pegarem, botarem no Google 6 de setembro, quebra-quebra, manifestação, vocês vão ver que os bolsonaristas com o Eduardo Bolsonaro participam de um quebra-quebra na frente do STF. O Eduardo A Bolsonaro... gente tava aqui. Ah, é? A gente tava aqui. É mesmo! Meu Deus, a gente tava aqui. Verdade. A gente tava aqui. A gente recebendo as notícias em tempo O que real. será que vai acontecer hoje que a gente tá aqui? Caramba. Então, nesse dia, a gente falou, olha só, os caras estão tentando uma manifestação / golpe de Estado. Tudo bem, hoje me parece fazer sentido isso. Mas essa ideia de golpe me parecia sempre tão maluca. Como que vai fazer um golpe, cara? Não tem apoio popular pra isso, não tem... Tem apoio. Os outros países ia sofrer sanções, os outros países e tudo mais. Ó, eu vou te dar fonte. Tem um estudo da UFMG sobre a Revolução Caminhoneira de 2018, em que 83% da população era favorável ao que estava acontecendo. E defendiam uma tipo intervenção de- militar ou um golpe de Estado. Os brasileiros não confiam no sistema político nosso. Porque o sistema político nosso não é confiável. E é uma coisa que o Monark levantou. Eu tenho essas conversas com o Monark. O quão legítimo é o sistema político brasileiro, sendo que ele é construído por uma oligarquia para tomar dinheiro de quem trabalha e produz e abastecer essas oligarquias. Então o sistema é, desculpa o termo, é escroto mesmo, é injusto, ele é feito para roubar a gente mesmo, os políticos vivem de roubar a gente, os acordos que acontecem em Brasília são só para isso, a democracia brasileira é uma mera formalidade, porque você não tem, se eu quiser montar um partido eu não consigo montar. Os donos dos partidos dispõem do dinheiro e eles escolhem quem pode ser candidato ou quem não pode ser candidato. A democracia no Brasil é um teatro, em certa medida. E esses caras que estão falando que defendem a democracia, né, desde a imprensa até o próprio STF, como defensores de uma formalidade, é um ritual que valida a existência dessa oligarquia que vive de roubar a gente. Mas, Apesar de tudo isso... sim, ainda é o sistema que nós vivemos. Exatamente. Não só isso. Deixar E que claro é sempre lógico. isso. Gente, eu não estou tentando defender o golpe. Eu tô do outro lado. Exatamente. Mas eu tô falando assim, essa é a percepção do brasileiro, e essa percepção, ela não está totalmente errada. Essa percepção, ela tem um grau grande de realidade, porque a pessoa percebe que ela paga o imposto, ela é roubada, que os políticos estão ricos, que todo mundo fica decidindo o próprio aumento do salário, todo mundo percebe que há um descolamento entre o que ela recebe de quem governa ela O que ela devolve. e o que ela devolve. E aí as pessoas, então, quando alguém fala, vou romper, vou prender esses bandidos aí, tudo que estão no poder, as pessoas gostam. Assim, só pra você entender, não é que a pessoa entendeu a tese, gostou da ideia do Olavo porque realmente... Não é muito isso. É uma coisa meio... É muito raso. Né? Tanto que as palavras de ordem, elas são muito sempre genéricas. Por exemplo, Supremo é o povo. Se você parar pra pensar assim, o que significa Supremo é o povo dentro do que esses caras estão fazendo? Quem é contra o que eles estão fazendo também é povo. Então fica esse negócio... que é o que o Renan falou. Existe esse diagnóstico não preciso na cabeça do brasileiro, mas existe isso. Alguma coisa está errada. E a solução fácil para isso é alguém que pare isso tudo. Eu quero alguém que bata de frente com isso aí. Entendeu? E aí o Bolsonaro vem e ocupa esse lugar. Exatamente. Exato. O imaginário ao redor do Bolsonaro é construído mediante isso. E aí cada um tem uma função nisso. Por exemplo, falando das funções para construir esse discurso, esse arcabouço de discurso golpista ao redor do Bolsonaro. Houve um documentário muito bem feito pelo Brasil Paralelo, que é o 1964 Entre Armas e Livros, em que eles justificam a ideia de que a Constituição de 88 não é legítima, que o Pacto de 88 não é legítimo, que o golpe militar não deu certo porque os militares traíram a vontade popular. Tipo, o militar é traidor, povo no poder, Constituição atual, ela não... Você vai criando isso. O Bolsonaro, ele é o resultado de uma revolta popular, o povo se junta ao redor da revolta, e aí o povo tem o representante da revolta no Bolsonaro, o Bolsonaro precisa agir, mas o STF não deixa o Bolsonaro governar, o sistema não deixa o Bolsonaro, então, mas eu preciso enfrentar o sistema para o Bolsonaro governar. Se eu não fizer nada, o Bolsonaro não governa. Eu preciso fazer alguma coisa. É chamar os militares, é ir pra rua, é tudo ao mesmo tempo, é chamar os caminhoneiros.
Então, é construído, assim, desde a tese mais fina, Felipe G. Martins, Brasil Paralelo, aos divulgadores mais toscos, tipo perfis de YouTube que ficam defendendo assim, vai estar Vlog do Lisboa. Nossa, Você pega o vlog do Lisboa, é basicamente um cara com uma bandeira do Brasil. Bolsonaro vai devolver o que é seu. O que é meu? E o bigodinho lá da Austrália? O bigodinho Esse da é Austrália. outro. Não, esse aí, cara, é tipo assim, eu tô aqui, né? Bom, meu nome é Arthur, o seu é Vilela. Então é AV, o meu nome é Arthur Doval. Vocês entenderam que é a mesma inicial? Isso só pode significar que eles são financiados pelo PMDB. É isso. Cara, não tem Tão nada a juntos. ver, cara. São umas coisas que assim, não. Você fala, não é possível que alguém tá. E as pessoas que assistem isso não entendem também muito o que tá acontecendo. É como se você pegasse um trabalho de escola que é mal feito, pula tudo, vai na conclusão. A conclusão é: temos que ter o sistema nas nossas mãos. Ah, então tá bom, temos que ter o sistema nas nossas mãos. Não sei como, mas é isso. Terça Livre. Terça Livre foi um difusor de teorias conspiratórias nessa tese. Foi o principal. Eles tiveram porque eles bebiam direto da fonte do Olavo. Tinha o Alan dos Santos, o Silvio Grimaldo, que era um organizador desde o curso, desde o Olavo ficar tão famoso como ele ficou. Então, são pessoas que bebiam já da fonte. O Felipe G. Martins como um nome do Olavo dentro do governo Bolsonaro. Tudo isso se articulou e não era tosco. A articulação deles não era exatamente tosca. Eles seguiram a linha narrativa deles perfeitamente. Eles mobilizaram metade do Brasil na tese deles e eles avançaram a ponto de qual era a estratégia? Deslegitimar as eleições, as urnas estão fraudadas, a urna ela é venezuelana, tem um esquema que o Xandão tá no TSE. Pô, é o Xandão, o cara que tá prendendo os meus aliados, ele vai ser o responsável pelas eleições. Óbvio que ele vai roubar a eleição contra mim. Eu vou criar teorias conspiratórias, vou difundir nessa estrutura. E aí, se eu perder, eu vou pra cima. E essa pedra tava cantada assim, há mais de um ano antes da eleição. Quando o Bolsonaro falava, se eu perder... Ele falava coisa assim, foi roubado. Tipo assim, no Jornal Nacional, primeira pergunta. Se o senhor perder, o senhor vai aceitar o resultado? Se a eleição for legítima, claro que vou. O que é legítimo? O que é legítimo pra ele? É se ele ganhar? Né? Então, que aí a gente pode depois, quando chegar no Monark, falar especificamente do caso da eleição. Né? Tá, a gente fez uma linha do tempo, então, desde 2014 até agora. Por que a derrota dele, e aí ele tem o silêncio, aquele afastamento total, que eu não entendi nada, não sei se vocês têm uma teoria sobre isso, a ida dele para os Estados Unidos e culminando no que aconteceu em Brasília. Qual é essa linha do tempo pós perdeu a eleição? Qual foi o pensamento seguido ou não? É engraçado que a gente nunca conversou sobre isso, né? O que ele pensou. É. Eu vou falar o que eu acho. Tá. Eu acho o seguinte, eu acho que ele nunca acreditou que ele realmente fosse perder. Eu tô nessa. Eu acho que ele achou, a gente vai dar um jeito aí. A gente vai no fim, o brasileiro tá comigo. Entendeu? Tá ok? Eu acho que no fundo, ele realmente achou que ele não ia perder. Por quê? Porque ele desprezou muitas pessoas ao longo do processo de forma muito veemente. Então, vou dar um exemplo pra você. Uma Joyce Hasselman. Ele pisou na cabeça da Joyce, chutou, cuspiu e você que se dane. E aí toda essa turma, o Alexandre Frota e outros grupos grandes. Né? O próprio Moro, né? Que depois se prostituiu quase para ir no segundo turno, mas o que ele fez com as tias lavajateiras, vamos chamar assim, né? As batedoras de panela, que estavam ali pela luta contra a corrupção, o desrespeito, e depois achar que recupera assim, tipo, não, então vem comigo que o outro lado é o PT. Não é bem assim, meu. O cara pode não ir pro PT, mas ele pode simplesmente ir pra praia, tomar um sol e falar, puta eleição, eu acho que a decepção que ele causou nas pessoas foi tão grande que ele não mediu. Ele mediu muito o Bolsonaro versus o PT e não mediu uma galera que tava no meio que simplesmente não foi. Que é a nossa galera. Então, assim, cara, é muita gente que simplesmente não fez questão de votar nele no segundo turno, que eu acho que ele não contou. Então, eu acho o seguinte, mano, perdemos. Tanto que o seguinte, tem uma hora que tá na apuração, você lembra disso? Tá numa live o Nicolas, o Eduardo e mais alguém, que eu não lembro quem era. Essa é muito E aí o Eduardo tá aqui, e aí tipo assim, o Lula, eu não sei se foi a hora que virou, eu não sei, o Eduardo tá meio assim, né? Aí virou, tipo, virou. Aí ele, mas virou, aí tipo, virou e devem ter falado, cara, virou e assim, as próximas urnas agora é Nordeste. Tipo, mano, você perdeu. Aí ele só sai da live. O Eduardo, ele só sai. Tem uma coisa que endossa muito o que o Arthur falou agora. No primeiro turno,
todo mundo ficou surpreso que o Bolsonaro, quando foi fazendo a apuração, ele liderou por muito tempo e ele teve uma votação muito maior do que o que os institutos de pesquisa previam no primeiro turno. Exato. Inclusive a outra galera do Legislativo. Sim. O Lula teve... Os institutos de pesquisa acertaram sobre o Lula. Fato. Mas eles erraram sobre o Bolsonaro. foi? Quando tem o primeiro turno, o Bolsonaro... Sai um resultado e assim, todo mundo que fez leitura... Eu vi e falei, nossa, o desempenho do Bolsonaro no primeiro turno foi, pra ele, fantástico. Ele foi muito bem. Ele saiu grande no primeiro turno. Só que tanto que ficou um clima meio de derrota no PT, Ficou, né? Isso. No primeiro Ficou. turno. Só que é a parte mais surpreendente? O Bolsonaro fez a coletiva dele de imprensa com cara de derrota. Do primeiro turno? Do primeiro turno. Ah, dá Ele pra vocês acreditou que estava muito na frente. E aí eu tinha... Não vou falar fontes, mas assim, eu tinha gente que estava dentro do governo Bolsonaro, em uns 3 ministérios, que 32 falavam... milhões. Eles acreditam, assim, ele não vai perder no primeiro turno, a gente vai em primeiro pro segundo turno. Vai ter 2 turnos e o Bolsonaro vai em primeiro. Eles estavam crentes nisso. Havia uma crença interna muito Foi grande. uma leitura errada que eles fizeram. Profundamente errada. Uma coisa que endossa isso que o Arthur falou também. No segundo turno, você percebe que a votação do Bolsonaro aumentou no Nordeste, comparado com 2018. Por quê? Auxílio Brasil. Ele começou a dar Auxílio Brasil e ele ganha marginalmente alguns eleitores do Nordeste. No Centro-Sul, você tem lugares em que a votação dele, ele perdeu eleitor. Que são esses eleitores de opinião que o Arthur cita? 2, 3, 4, 5, 6 milhões de pessoas que Que eles contavam com esse voto e de repente... que eles achavam que esse eleitor ia fazer assim, no fim do dia é o PT, eu vou votar no Bolsonaro. O ponto, assim, antes, que assim, você chegou no clímax agora, né? Bolsonaro perde a eleição. Eu vou propor uma outra pergunta. Tá. E se ele ganhasse a eleição? Se ele ganhasse a eleição, porque ninguém tá fazendo essas contas, tendo em vista que ele teria controle das Forças Armadas, ele poderia fazer mais nomeações, ia trocar os generais. No Congresso e no Senado. Maioria profunda Eu no fiz essa Congresso e no pergunta pro Senado. César à tarde também. O que aconteceria numa vitória hipotética dele? Eu vou te falar, o golpe era inevitável. Ele falou a mesma coisa. Inevitável. Ele falou a mesma Exatamente. E você vê, são duas. O César, ele é de outra linha política. Sim, sim. Não tem nada a ver com ele. Ele acha que, por exemplo, que o impeachment de Dilma foi um golpe. Ele acha Sim. que nós somos golpistas. Assim, a gente é água e óleo com o César nesse ponto. Mas é uma análise fria. O Bolsonaro ia dispor de meios de ação pra dar um golpe. Ia rolar. Iria. Ele teria tempo pra. Não faria mais o poder. Eu não sei como funcionaria o golpe. A gente não sabe como prever, porque normalmente é a flecha. Sim. Ele detonou, ele jogou a flecha lá, mas ele ia estar muito poderoso pra isso. Então, se o Bolsonaro ganhasse, eu não tenho a menor dúvida que seria o único caminho possível. Por quê? Porque o STF ia estar acuado, ele ia pra cima do STF. Não, Alexandre de Moraes ia falar, cara, e agora? E Queria aí, pra cima do Alexandre de Moraes. e aí acontece a derrota. Então, ele perdeu. Então, a gente tem que fazer esse exercício de imaginação do tipo, e se ele ganhasse? Tá. Agora, olhando, ele perdeu. Ele não acreditou que ele perdeu. Gente que eu conheço, que tava ao redor, falou, ele ficou extremamente nostálgico. Então ele ia lá, tinha aquela moto de madeira que ele ganhou, que era a Harley Mito. Os caras contavam, ia ter reunião. Aí ele passava, acho que no Palácio da Alvorada, tinha a Harley Mito, ele via e chorava por uma moto de madeira. E aí ele não conseguia discutir. Por exemplo, tinha ministros que falou, ô Bolsonaro, presidente, vai ter a transição agora e você... Pô, eu tenho uns cargos meus lá dentro, eu preciso ver se eu mantenho em tal autarquia, tal. Não quero saber. Aí via a Harley Mito, ele chorava pra tudo. E aí ele começou a perder as pessoas ao redor dele. Só que ele começou a ficar com medo real de ser preso. Ele imaginava que seria preso. Ele não queria passar a faixa de jeito nenhum. E aí o que a gente percebe que aconteceu, que é esse problemaço aí. A tese deles era entrar com um estado de defesa, contestando o resultado das urnas, baseando-se numa deslegitimação, não sei se essa palavra existe, mas ele tentando, via mentiras e fake news contra o pleito, que em especial foi aquele caso do argentino. Eles iam falar, a seleção foi roubada, a seleção foi fraudada, vamos jogar poeira em cima disso, vamos chamar as Forças Armadas para fazer um laudo, e qualquer coisa, qualquer dúvida que eles possam ter, a gente joga a dúvida no pleito. Colocamos gente na rua, colocamos gente na frente dos quartéis para pressionar os militares que não querem isso. Vamos tentar virar a maioria entre os militares, e aí vamos tentar o que precisa ser feito, que era esse estado de defesa, que isso seria usar a caneta. Por isso que o Bolsonaro o tempo todo falava, para eu usar a caneta, vocês precisam agir. Quando teve o jogo Brasil-Croácia, o Brasil perde pra Croácia, lá na Copa do Mundo, o Bolsonaro finalmente vem ao público, encontra a galera e ele passa os recados sempre nessa linha. Eu gostaria de fazer mais, mas eu preciso de vocês, minha caneta é poderosa, é sempre nessa linha. Eu posso fazer mais, mas vocês precisam me ajudar. E as pessoas começam a acreditar, eu preciso ajudar o Bolsonaro. E todas as ações que as pessoas tomam vão na linha de tentar entregar um caos pro Bolsonaro poder
reagir. No dia que tem o quebra-quebra da Polícia Federal, que claramente ele convoca, começa a dar merda pra todo mundo. Ele e aquele jornalista O Oswaldo, que finge que tá de cadeira de rodas, que não tá de cadeira de rodas. fogem pra dentro do Palácio do Planalto com medo de serem presos. E depois saiu o pedido de prisão contra eles. Eles vão lá e aí eles saem, o Bolsonaro precisa que vocês vão... a caneta dele é poderosa, a caneta vai agir, aguardem ele usar a caneta. Ou seja, as pessoas que ficavam incentivando os atos golpistas, os influenciadores, tinham contato direto com a cadeia de comando do Palácio do Planalto, direto do Bolsonaro. E eles não negavam isso. E o Bolsonaro fazia isso. Então, gerem o clima de guerra, gerem o clima de conflito e nós vamos poder agir de alguma maneira. Porque sem isso, não havia como agir. Se não houvesse, por exemplo, uma grande rebelião popular contra o resultado das eleições, como é que as forças armadas... Claro, não teria... Então ele precisava criar um clima de convulsão social e mediante o clima de convulsão social, ele e as forças armadas iriam agir. Então ele ia pedir um estado de defesa, ele nem ia passar pro Congresso aquele decreto. Porque você faz um estado de defesa, estado de sítio, você precisa passar pro Congresso Nacional para votar a intervenção. E aí não ia rolar. Não ia. Ele ia assinar e as Forças Armadas já iriam invadir o TSE, iam tomar o TSE, e aí, assim, isso já é a ruptura institucional. Claro. Vamos dizer, a anatomia do golpe tá ali. Então é um golpe.